Esse vídeo foi elaborado por alunos da turma 125 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, no módulo de Nutrologia. E hoje nós vamos abordar o tema de probióticos. Você sabe o que é e para que servem? Os probióticos são germes benéficos para a manutenção da microbiota intestinal sadia. São variados micro-organismos, sendo os mais comuns as bactérias produtoras de ácido lático, como os lactobacilos, e leveduras do gênero Saccharomyces, que estão disponíveis em diversas formas farmacêuticas, como também em alimentos derivados de leite fermentados, como iogurtes. Certo, entendemos o que os probióticos são, mas para que eles servem? O motivo principal para prescrevê-los é contribuir para a saúde da microbiota intestinal, tornando-o assim apta a modular o sistema imune e promover o bem-estar, bem como a capacidade de combater micro-organismos invasores, impedindo-os de estabelecer colonização e desbiose. Os efeitos variam de acordo com o agente usado, então os resultados não são os mesmos para qualquer fármaco ou outra forma farmacêutica usada. A eficácia também vai depender de outros fatores, como a capacidade do micro-organismo em sobreviver à acidez gástrica, aderir à mucosa intestinal e competir com os agentes patogênicos, além da segurança para o uso humano e a estabilidade para armazenamento. As suas principais indicações são para diarreia aguda, onde é uma situação clínica, com evidências mais sólidas e eficácia comprovada para os probióticos, especialmente para rotavírus, e elas atuam promovendo a redução do tempo e a intensidade da diarreia. Algumas pesquisas também mostram a redução de até 20% da duração da diarreia e também da redução da frequência de evacuação, evitando assim a desidratação grave. Também há indicação para diarreia induzida por antibióticos e Clostridium difficile. Os probióticos mais eficazes são os contendo leveduras, Saccharomyces, que produzem proteases inativadoras das toxinas A e B. Há também indicação para a síndrome do intestino irritável, onde existem teorias que associam essa síndrome mediante a ideia do supercrescimento de bactérias fermentadoras. Algumas meta-análises recentes evidenciaram a redução da dor abdominal nesses pacientes em uso de probióticos. Os probióticos também estão indicados para doença inflamatória intestinal, como a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Dentre as teorias que sustentam a patogênese dessas comorbidades está a ideia de que a resposta inflamatória descompensada, em parte, está desencadeada pelo desbalanço da microbiota intestinal. Em alguns estudos, o uso de probióticos foi capaz até de induzir a remissão com ou sem associação à terapêutica convencional. Para a retocolite ulcerativa, as pesquisas mostraram bons resultados com algumas preparações contendo Escherichia coli não patogênicas e associações de lactobacilos, bifidobacteriums e streptococcus. Pacientes com doença de Crohn responderam bem a Saccharomyces. Há também indicação para o uso em alergias. Alguns estudos prospectivos administraram probióticos à base de lactobacilos e bifidobacteriums para gestantes no fim da gravidez, continuando a administração das crianças durante os primeiros 2 anos de vida. Então, agora como conhecemos um pouco melhor, como devemos tomar os probióticos? Normalmente, para que o remédio exerça o seu efeito desejado, devem ser administrados diariamente alguns bilhões de unidades formadoras de colônia. Também está indicado o consumo no período da noite antes de dormir e não se deve beber bebidas quentes logo em seguida, pois os lactobacilos são muito frágeis em contato com o calor. Tomar probióticos com os pré-bióticos também está indicado. Além disso, as cepas devem ser trocadas em um período pré-determinado a depender da orientação médica nutricional. Onde encontro os probióticos na alimentação? Os probióticos são encontrados em alimentos fermentados, como o iogurte natural, e também em suplementos, sejam manipulados ou prontos. Mas, atenção! Certifique-se que seus probióticos são microencapsulados, ou seja, eles passaram por um processo que garante que os probióticos não vão morrer antes de chegar ao seu intestino.
Então, agora que já entendemos o que são os probióticos, para que servem, qual o seu mecanismo de ação e suas principais indicações, vamos entender um pouquinho melhor como funcionam as interações medicamentosas e seus efeitos adversos. A principal interação medicamentosa digna de nota é com antimicrobianos que, por atuarem sobre os agentes contidos no próprio medicamento, podem anular o efeito dos probióticos. Então, o recomendado é separar o uso de probióticos e antibióticos em pelo menos 2 horas. Os efeitos adversos mais comuns são distensão abdominal e flatulência no uso de preparados bacterianos e obstipação e polidipsia em preparados com Saccharomyces. A maior preocupação é a possibilidade de infecções, considerando que estão sendo administrados micro-organismos vivos. Existem relatos de casos na literatura, inclusive com quadro séptico grave, porém, a incidência é extremamente baixa, menos que 1 em 1 milhão para preparações bacterianas e 1 a cada 5,6 milhões para os preparados de leveduras. Os fatores de risco mais comuns para casos de bacteremia são o estado crítico e terapia intensiva, uso de medicamentos imunossupressores e pacientes invadidos, principalmente por sonda nasoenteral ou catéter venoso central. Chegamos ao fim desse vídeo educativo sobre probióticos. Aqui você aprendeu o que são e para que servem, suas principais indicações e seus efeitos adversos. Se ainda tiver restado alguma dúvida, deixe nos comentários.